Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ter um bate-papo. Nós iremos ter um bate-papo aqui com a Ana, maravilhosa. E antes de eu ter o bate-papo com a Ana e falar um pouquinho sobre a experiência dela aqui na Austrália, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Meu nome é Mara Cruz e o meu canal é Mara na Austrália. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê o like e passa para as pessoas que estão interessadas em saber um pouquinho sobre intercâmbio, morar fora do Brasil e sobre viagens. Então vamos lá ter esse bate-papo com a Ana hoje. Eu vou falar um pouquinho da Ana só para introduzir, que a Ana é filha de agricultores assim como eu, que nasceu em uma cidade de Santa Catarina, Capinzal. Ela é engenheira civil e escritora, publicou um livro em engenharia. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a experiência da Ana no processo de imigração para a Austrália. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que a gente sempre recebe e sempre ouve, tanto sobre dos estrangeiros quanto de brasileiros que sempre nos perguntam: por que você decidiu morar fora do Brasil e por que a Austrália? É uma pergunta bem que tem várias respostas, mas basicamente eu diria que após eu ter saído da minha cidade, que é uma cidade muito pequena, e ter ampliado meus horizontes, eu retornei para minha cidade e eu estava buscando por algo mais, algo maior, realmente explorar o novo. E eu escolhi a Austrália pela questão do tempo, pela questão do clima, pelo sol, por ser muito parecido, por estar ali nas mesmas linhas nos trópicos, né? Eu Uhum. escolhi a Austrália por conta do clima mesmo, uma vez que eu não gosto muito de frio. Eu até fiz a cotação para ir para a Irlanda e para o Canadá, mas quando eu fui olhar a questão da temperatura, eu falei: não, eu prefiro realmente estar mais longe, mas estar num clima que eu me sinta mais à vontade. Então, basicamente, eu diria que foi um fator definitivo para mim foi o Uhum. clima Uhum. e a questão de explorar o novo, de gostar de conhecer o novo e também, principalmente, aprender o inglês, que há 5 anos atrás, 6 anos, eu acredito que o inglês é uma língua já. Hoje em dia, a gente já precisa mais de uma língua, né, no currículo, não só o Sim. Uhum. inglês. Uhum. Sim. Então, eu estava sentindo também essa necessidade de falar inglês, até mesmo para ter um networking maior e conseguir ofertas de emprego de trabalho na minha área maior. Ótimo, nossa, eu acredito que eu também, um dos motivos foram bem parecidos com os seus, o clima, quando eu vi o pessoal pegando onda, aquele lifestyle, aquela coisa mais relaxada, eu falei, uau, e o clima eu pensei, imaginei, é bem parecido com o Brasil, então assim, é um lugar que é perfeito, eu também pensei no Canadá, na Irlanda, Olha, pesquisei sobre, é bem interessante, né? Pesquisei sobre vários lugares, mas quando eu vi o pessoal surfando, aquele estilo de vida aqui da Austrália, eu falei, nossa, é esse lugar também que eu gostaria de morar aí, e aqui eu estou. Quando e que você veio para a Austrália, Ana? eu vim em 2018, Hum, março de 2018. Só um ponto aqui, Mara, que na hum, época que eu estava fazendo essa decisão, tinha apenas 5 países que, enquanto estudante, você poderia trabalhar, né? Não sei se você também considerou isso, mas era Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e tinha mais algum outro que eu não recordo. Então, isso também foi um ponto importante, né? Porque aqui, enquanto estudante, eu poderia trabalhar legalmente. É, eu sim. cheguei aqui já tem 5 anos e pouco, muitas transformações aconteceram. É como você mencionou, para mim também foi um ponto crucial de vir para a Austrália, porque eu tinha oportunidade de trabalhar, ter experiência de trabalho, aprender inglês enquanto eu trabalhava, ganhar um dinheirinho, que é muito importante quando a gente vem do Brasil, e Exatamente. poder aprender a língua. Falando sobre o inglês, você estudou um pouquinho de inglês antes de vir para a Austrália? Ou você já tinha algum conhecimento? Como que foi esse seu processo do aprendizado da língua? Desde criança, na minha escola, sempre teve o inglês, mas eu diria que sempre foi mais voltado para o inglês americano. Quem está aqui na Austrália sabe que é o inglês australiano, é o inglês mais
country, é um inglês mais onde eles abrem muito pouco a boca, na minha opinião. E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma base muito pequena, mas eu não entendia o que eles falavam. O how are you era how are you, né? How are ya? É isso mesmo. Aí eu assim, hã? O que ele tá falando? Tipo assim, então eu diria que por mais que eu tivesse uma base, eu concluo hoje que eu cheguei aqui sem inglês. Meu inglês era do zero, por mais que às vezes eu soubesse escrever, a pronúncia era totalmente diferente. Então, eu estudei um ano inglês, aí eu fiz um curso de Cambridge, onde eu aprendi muito inglês, aí que eu realmente eu diria que eu deslanchei no inglês depois de um ano, né? Então, essa é a história com o inglês, e até hoje eu acho que tem palavras novas que eu vou aprendendo, incluindo no meu vocabulário, inclusive na minha área, palavras técnicas e linguajar mesmo de obra. Sim. Sempre tem uma palavrinha nova que eu aprendo e que, assim, e eles falam rápido, né? Às vezes é difícil para mim, assimilar ou pegar essa palavra. Mas nada que a prática, né, e Sim. atrás você desenvolve. A convivência. Interessante que eu também estudei o Cambridge. Nossa, a gente tem muita coisa. Eu também. Sabia? Sério, eu amei estudar o Cambridge, porque geralmente o que oferecem pra gente quando a gente vem estudar, é só inglês, General English, que é o inglês Uhum. geral, e eu não me adaptei ao General English. Então eu pedi para eles quais são os cursos que vocês têm, que vocês podem me oferecer, que possam me ajudar. E eu fui para o Cambridge e eu tive que voltar. A minha, eu pedi para voltar porque eu conversava, como eu viajava para fora do Brasil, então eu tinha perdido aquele medo da fala, de conversar, mas eu não tinha a gramática, então eu pedi para descer um pouquinho. Exatamente, acho que você tocou num ponto bem interessante, que o General English ele é muito mais voltado para a gramática, né, para a estruturação ali, que muitas vezes no dia a dia você não precisa ali da gramática, né, para, obviamente que é legal, mas você não fala no português como você está. E aí, tudo bem? Né? É Então, bem formal, né? Isso. exato, exato. Aham, é bem interessante isso, mas aquela visão, né, Mara, pelo menos para mim, que muitas escolas de intercâmbio passam. Não, em 6 meses você vai estar fluente no inglês, você vai deslanchar, você vai chegar, vai ter uma porta de oportunidades de trabalho para você. E eu vim com isso muito assim, nossa, 6 meses meu inglês vai estar fluente, assim, Exato. falando só inglês, português e tal, só que a realidade para mim foi um pouquinho diferente, como eu falei, foi um ano até eu chegar no Cambridge e aí realmente deslanchar. Obviamente que cada um tem seu processo, né? Mas o meu foi exatamente dessa maneira. E, e entrar uma coisa também que eu achei assim, que foi um fator bem, não é importante, mas foi um fator interessante, a cultura, né? Você fazer parte e integrar mesmo a cultura deles, que é Que uma eles chamam cultura que é a imersão, né? A imersão de cultural, imersão. realmente imergir no país em que você está. Exato, porque assim, para mim foi uma imersão de um ano e meio, onde eu tinha minhas certas resistências, mas agora eu diria que eu já estou muito mais imersa na cultura, obviamente que sempre aprendendo, e é um choque cultural, querendo ou não, é um choque de cultura, não vem dizer que não é, porque Sim. eles são mais formais no trabalho, são, mas eu sinto falta do calor humano no meu trabalho, entende? De você chegar, daquela brincadeira, a empresa que eu tô agora tem muito isso, e é uma empresa de australiano, mas isso, do meu ponto de vista, não é muito normal de você encontrar aqui na Austrália. Realmente tem essa formalidade, que eu não acho que é ruim, é bom, só é diferente, né? Sim, sim. E muitas vezes quando você pensa no diferente, pensar no diferente é uma coisa, e viver, estar dentro do diferente é totalmente outra coisa, é totalmente outra experiência.
Não sei, pegando esse gancho do profissional e só mencionando lá do inglês de 6 meses, eu também tinha essa visão, porque o que que eu ouvia muito? Eu conversava com as pessoas, quanto tempo você estudou inglês? Falando inglês super bem, nossa, 1 ano. Eu falei, gente, eu sou muito, meu Deus, tapada porque eu não consigo aprender. Mas, na verdade, as pessoas já vêm estudando há muito tempo, quem fala inglês bem. Não tem essa na minha opinião, eu não acredito nessa no aprender o inglês em 6 meses, que você já fala fluentemente, é maravilhoso. Isso é muito ilusão. É muito ilusão, porque quando você pensa, eu tenho que falar, eu tenho que escrever, eu tenho que ouvir muito bem, assim como no português, que até hoje, eu como estudava para concurso no Brasil, gente, gramática e tudo é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, 6 meses não é suficiente, já ficam aí sabendo, tá, pessoal? Estudar a língua é um processo que leva anos. Leva Ah, anos. Minha professora de inglês fala assim: eu tô com mais de 15 anos estudando inglês, essa é a minha formação, e eu ainda continuo estudando e aprendendo todo dia. é um É o aprendizado. processo, né? Eu diria que quando você é criança, talvez é mais fácil, né, disso entrar, de você memorizar isso mais fácil. Mas no meu ponto de vista, é exatamente igual uma criança aprender a falar. A criança não vai falar em 6 meses. Tem criança que fala, né? Mas olhando os outros, é copiando realmente, né, os outros. E isso demanda um certo tempo, demanda uma certa preparação também, né? Sim, para criar estrutura, né? E criança é que nem esponja, aprende muito rápido mesmo. Voltando para a área profissional, como foi o seu processo para trabalhar na sua área e se você validou o seu curso? Eu diria que desde que eu cheguei na Austrália, Mara, foi uma montanha-russa de tudo. De quem eu sou, o que que eu quero para minha vida. E eu tô na Austrália já há 5 anos e pouco. Uhum, Eu tô na minha área fazem 2 anos. Poderia ter entrado antes na minha área, sim. Porém, teve a questão do Covid, né? Da uhum, pandemia, onde eu cheguei, como eu falei antes, né? O primeiro ano, 1 ano e meio, eu fiquei mais voltada no inglês. Depois eu fiz um curso de diploma para minha área. E uhum, aí que eu comecei a procurar emprego na minha área. E o que eu percebi, principalmente em Queensland, que é o estado que eu estou, que eles têm uma certa resistência uhum, em dar a primeira oportunidade para um imigrante. Tipo assim, depois que você tenha a tua primeira experiência, seja ela de 1 mês, 3 meses, em qualquer empresa, fica muito mais fácil de você uhum, conseguir a uhum, segunda. A primeira barreira realmente é você quebrar essa passar por subir esse degrau e conseguir esse primeiro emprego, uhum, essa primeira oportunidade. E sim, eu precisei fazer a prova de inglês, né, tirar a nota necessária e fazer todo o processo com o Engineers Australia uhum. para reconhecer o meu diploma e a minha experiência. Isso, Desculpa, só perguntando, qual a prova de inglês que você fez? eu fiz o PTE, Uhum. Professional, Sim, eu conheço, já ouvi falar no PTE. eu fiz o Uhum, PTE uhum. pela praticidade que era ao invés Sim, do uhum, IELTS, assim. uhum, Não que seja melhor, eu acho que o IELTS você aprende muito mais, uhum, porque é uma uhum. pessoa ali te avaliando, né? Não é o PT, é o computador, você e o Sim, computador. uhum, uhum. Então, a partir do momento que você aprende os tricks ali, as pegadinhas, fica muito mais fácil de você tirar a nota que você precisa. Sim. Qual era a nota que você precisava? Engenharia, hoje mudou a nota ou ainda continua? Qual a nota para engenharia? A nota para você reconhecer o diploma Uhum, é vergonhoso, se não me engano, é 45%, que é 55 no IELTS. Só que é uma nota muito baixa, né? Na minha opinião, assim, no PT uhum, era 5 em todas as bandas, né? uhum, 5 uhum. no listening, no listening, reading e writing. Só que para você aplicar para o visto, você precisa de uma outra nota, se não me engano. Eu não vou mencionar aqui, Uhum. porque eu não Aham. recordo. Tá Mas ótimo. isso tá Uhum. para mudar também, né? De acordo com as revisões, assim. Mas não é uma nota, por exemplo, de quem faz um child care que precisa tirar um 7 em todas as bandas. É uma nota muito mais.
fácil de você conseguir, né? Que Eu nem na diria. área bancária também. No banco, você precisa de 7. Para professor, você precisa de 7. Você imagina ser um professor aqui na Austrália, então também é o 7. No É, IELTS. na Uhum. engenharia é 5. Ou seja, É porque eles realmente precisam do engenheiro. Então, isso é bom, né? Bom, porque às vezes quando a gente fala em prova de inglês, você fala, eu preciso de um 5, de um 6. Não é tão simples. Porque não é só conhecimento, mas sim do inglês em si, mas o conhecimento técnico de fazer prova. Eu que era concurseira no Brasil, eu sei disso, não é só eu tenho conhecimento, tá, mas como que tá a minha mente, como que eu vou me preparar para o teste em si? sim, faz sentido, porque quando eu fiz a prova pela primeira vez, eu já estava aqui há 2 anos. Uhum, E eu achei assim, aquela mesma história do inglês, em 6 meses eu vou conseguir. Mera ilusão. Eu tirei, assim, em uma banda, acho que eu tirei 58 e nas outras eu tirei uma nota um pouquinho maior. E eu estudei, eu me dediquei. E mesmo falando inglês, a nota não foi alta. Por exemplo, se eu precisasse de um 7, eu não teria tirado, né? Então, realmente é isso que você falou, faz todo sentido. É um conhecimento técnico, um conhecimento ali da prova mesmo que você tem sim, que sim, dedicar e estudar. sim. Ah, com certeza. Tem uma frase que eu li ela na escola, que eu gosto de verificar. Nossa, ela foi fantástica, que é o processo de imigração. E tem a fase para a gente da lua de mel, que tudo é lindo, tudo é perfeito. Uau, eu estou em lua de mel. Tem a crise, eu quero ir embora. Tem a negação, que você não quero mais trabalhar nessa área, eu não gosto mais da minha área. Para mim, foi a minha negação foi, eu não gosto de trabalhar mais em banco. Vou mudar. Eu tenho que me achar. Tem a parte do relaxamento e tem a parte da aculturação. O que que você acha desse processo? Você acha que realmente faz sentido quando eles mencionam que o imigrante ele tem esses sentimentos? Você sentiu algum deles ou está sentindo? Eu acho que é uma mistura de todos eles, né? E realmente, quando a gente chega, tem esse encantamento, tem uau, essa lua de mel, né? Olha que linda essa praia. Nossa, os australianos. Nossa, Ana, mas já tô tipo 1 ano e meio aqui, 2 anos, e agora? Volto, fico, o que que eu faço? Construo minha vida aqui. Já parei de pagar o imposto de renda já fazem 2 anos no Brasil, continuo pagando, não continuo. É, Para mim, eu diria que a pandemia ela foi muito decisiva. Ou eu Uhum, realmente ficava aqui, construía alguma coisa aqui, ou eu retornava para o Brasil. Na época, né? Se bem que foi bem, a Austrália, né, fechou bem as bordas, então assim, sim. eu estava muito Uhum, ciente que se eu voltasse, eu não iria retornar. Então foi uma decisão de realmente ficar aqui e fazer o que precisa ser feito para trabalhar na minha área. E muitas vezes a gente pensa, né, Mara, pelo menos para mim, mas trabalhar como engenheiro aqui é muito mais simples, né? Muito mais fácil, assim. Eu diria que em partes é e em partes não, mas eu gosto até uhum, de tem uma coisa que eu gosto de fazer essa comparação de que a engenharia, ela é igual um jogo, né? uhum, Você joga futebol em todos os lugares do mundo. Você constrói casas em todos os lugares do mundo, né? Você tem construção, tem obras em todos uhum. os lugares do mundo. O que muda são algumas regras, né? Os métodos construtivos. E é o que você tem que aprender. E para mim foi um pouquinho desafiador aprender isso. Ok. Que é engenheiro em todo lugar, que você vai trabalhar duro se você é trabalhador em todo lugar. Entendi. Eu diria Uhum, que o processo, né, para você trabalhar na tua área, o primeiro passo aqui é você quebrar essa barreira de você conseguir a primeira oportunidade. Depois uhum, disso, um leque de oportunidades se abrem. E não é porque eu estou trabalhando como engenheira aqui na Austrália que eu sou rica. Ou que, assim, eu trabalho apenas 6 horas por dia, 8 horas por dia, eu vou lá, faço o meu horário. Eu acredito que depende muito do teu cargo, né? uhum, É muito parecido com o Brasil, porém a questão cultural é um pouco diferente. Eu diria que na empresa que eu tô, eu tenho muita flexibilidade de
ai, sei lá, não tô me sentindo bem essa semana, não tô legal, quero uma semana off, não quero trabalhar uma semana. Eles valorizam muito a questão do pessoal aqui, né? A questão de você realmente estar bem. Eu acho que do humano adicionando, né, Ana, de ser mais humano, ser mais flexível, e assim, e ver que a gente não é uma máquina que nunca para. Então, eles realmente, eu vejo isso, essa flexibilidade no meu trabalho. Se eu tiver doente, se eu tiver doente, não estou legal, não pode descansar, não tem problema. E essa questão no Brasil ainda tem que ser trabalhado bastante em muitas empresas. Eu também sinto a mesma coisa. É como se eu fosse escrava do meu trabalho no Brasil, independente se eu tivesse doente ou não, ninguém queria saber. A gente precisa que você trabalhe e pronto. É um pouco disso, eu também sinto essa diferença. E para você também conta isso, Mara, de que o trabalho em si é o mesmo, não é porque você está aqui que é um trabalho que é mais leve? Como que é essa? Mesma, eu acho, eu ouvi uma frase uma vez de uma moça no Rio, porque ela falou assim: quem é trabalhador e quem trabalha bem muito, vai trabalhar em qualquer lugar, em qualquer área. Exatamente. Eu acho que essa frase cabe muito bem, porque como eu era concurseira, então às vezes as pessoas pensavam assim: ah, trabalha em órgão público, então não faz nada. E eu conversando com ela, a gente conversando, a gente discutiu isso, e realmente é verdade. Quando você trabalha bem, você gosta do que faz e você é um bom trabalhador, que a gente chama hard work aqui, você vai trabalhar bem em todo lugar. A diferença é que aqui, eu acho que a gente, pelo menos no meu caso, a gente é bem mais reconhecido. No Brasil, eu senti assim: você foi alta performance, tá lá, tá no topo, vendeu bem, tá tudo muito bem. Para eles é assim, é sua obrigação. Só assim, pronto, é sua obrigação. Aqui não. Aqui eles te exaltam. Nossa, que maravilha, olha você, você é fantástico. Então, acho que aqui tem muito mais reconhecimento. E até me veio aqui uma frase para Hum. compartilhar que eu percebo muito essa diferença aqui do work smart e não trabalhar. Como que é a frase, Mara? Work Work is smart? not hard. Yeah, E work qual é smart. a not Yeah. hard? Que a tradução é que é para você trabalhar inteligentemente, não duramente. Trabalhar mais com a mente, mais de uma forma mais inteligente. Exato. Tem muito isso aqui na minha percepção, mas não significa que eu trabalhe menos. Sim, sim. É, é muito mais assim, é muito. Enfim, é exatamente isso que você comentou. Eu Eu acho acredito, Ana, que é mais assim: você não tem uma pessoa te monitorando 24 horas, eles acreditam em ti, não é isso? Um pouquinho de, confiança. eles confiam. É É, confiança. exato. Eles Isso. confiam que você vai dar conta, eles confiam que você vai fazer o serviço, eles não ficam te monitorando. E se eles pedem para você fazer um relatório, ele não vai lá no final do dia te pedir como está o relatório. Ele vai te dar o prazo e você, assim, não, no prazo vocês voltam a conversar com como foi o relatório, o que aconteceu. É exatamente isso. Não tem essa cobrança ali em cima de você, que você tem que produzir, que você tem que fazer, que você tem, sei lá, entregar 20 relatórios numa semana. Não tem isso. Não, pelo menos assim, para mim não tem. Mas tem o trabalho, né? Tem Sim, sim. fazer um trabalho com mais qualidade, mais tranquilo. E assim, um ponto que você colocou é exatamente esse. Aqueles, principalmente na minha profissão, a tua palavra tem muito poder. Uhum. Eles acreditam muito. Se você falou que vai fazer isso, inclusive uma coisa bem interessante, É. Mari, na minha área, que no Brasil eu trabalhava como consultora para uma multinacional. E como consultora de uma obra, Uhum. a consultoria abria não conformidade, né? A consultoria trabalha do lado do cliente e eu abria não conformidade para a construtora. Aqui não, é a própria pessoa que está construindo que está falando: olha, eu estou construindo aqui, mas eu construí errado isso aqui. Então vamos acordar num valor que eu acho que eu não mereço receber por conta disso. Uhum. Isso para mim, eu confesso assim que foi nossa, oi? Como assim? Eu estou construindo e eu estou abrindo uma não conformidade para mim mesma? Isso jamais, assim, na minha percepção, iria funcionar no Brasil. Porque a gente sempre ia dar um jeitinho de fazer, de dizer que a gente está fazendo certo. Então, isso aqui para mim, assim, foi um choque mesmo, assim. Não, a gente mesmo abre não conformidade pra gente. Oi, como assim? É porque eles prezam a honestidade e eles aplaudem. Quando você é honesto, você chega e fala:
eu cometi um erro, eu também tenho a mesma coisa. Então, os meus chefes, não tem problema para você cometer o erro, mas você tem que assumir, sem Exato. medo, porque nós somos susceptíveis de erro. E é isso que é interessante. Eu também fiquei assim, nossa, que legal. Então, que eu não falava. Então, vamos acordar num valor que eu acho que eu não mereço receber por conta disso. Uhum. Isso para mim, eu confesso assim que foi nossa, oi? Como assim? Eu tô construindo e eu tô abrindo uma não conformidade para mim mesma? Isso jamais, assim, na minha percepção, iria funcionar no Brasil. Porque a gente sempre ia dar um jeitinho de fazer, de dizer que a gente tá fazendo certo. Então, isso aqui para mim, assim, foi um choque mesmo, assim. Não, a gente mesmo abre não conformidade pra gente. Oi? Como assim? É porque eles prezam a honestidade e eles aplaudem. Quando você é honesto, você chega e fala, eu cometi um erro, eu também tenho a mesma coisa. Então, os meus chefes, não tem problema para você cometer o erro, mas você tem que assumir, sem Exato. medo, porque nós somos susceptíveis de erro. Para mim mesma, isso jamais, assim, na minha percepção, iria funcionar no Brasil. Porque a gente sempre ia dar um jeitinho de fazer, de dizer que a gente tá fazendo certo. Então, isso aqui para mim, assim, foi um choque mesmo, assim. Não, a gente mesmo abre não conformidade pra gente. Oi? Como assim? É porque eles prezam a honestidade e eles aplaudem. Quando você é honesto, você chega e fala, eu cometi um erro, eu também tenho a mesma coisa. Então, os meus chefes, não tem problema para você cometer o erro, mas você tem que assumir, sem Exato. medo, porque nós somos susceptíveis de erro. E é isso que é interessante. Eu também fiquei assim, nossa, que legal. Então, que eu não falava antes. Eu sabia que eu tinha cometido um erro, mas é que eu falo, ai, desculpa, eu cometi esse erro, mas eu já estou arrumando, tal, tal, tal. Ah, tudo bem, obrigada por ter me comunicado. Falei, gente, que incrível. Essa que é a diferença, né? Exatamente. É essa confiança, né, na tua Uhum, pessoa, no teu uhum. profissional, é bem, bem legal. Sim, sim. Ah, desculpa, engenharia, a tua engenharia civil é isso? É isso? Isso, sou Ótimo. graduada em engenharia civil. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Qual a sua percepção de morar fora do Brasil, sabendo que as pessoas glorificam morar no estrangeiro? Essa confiança, né, na tua Uhum, pessoa, no teu uhum. profissional, é bem, bem legal. Sim, sim. Ah, desculpa, engenharia, a tua engenharia civil é isso? É isso? Isso, sou Ótimo. graduada em engenharia civil. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Qual a sua percepção de morar fora do Brasil, sabendo que as pessoas glorificam morar milionária, porque ela mora na Europa? O que que você acha dessa visão de glorificação do outro, de quem mora fora do país? Eu não vou negar aqui que eu tinha muito essa visão de quem morava Uhum. fora. Nossa, fulano mora nos Estados Unidos, olha só, um país de primeiro mundo. A vida da pessoa é perfeita, né? Tudo que ele quer comprar, ele compra, as coisas são mais acessíveis, tá ganhando em dólar e tal. Só que, gente, não é bem assim. É realmente assim, para mim, né? Como eu falei antes, é um choque cultural, é um processo que você tem que passar, é um renascimento, eu diria, sabe, Mara? É como se eu tivesse renascido de novo em um outro país. E esse renascimento é desde criança, você tem que. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia andar de ônibus, é diferente do Brasil, né? Eu não sabia Uhum, uhum. entrar no mercado, então eu diria que eu renasci. E isso é muito bom, né? Para mim, hoje eu vejo isso como um fator muito positivo, no sentido de eu ser mais flexível com as coisas. E não é porque eu tô morando aqui na Austrália, que tem praia paradisíaca, que não sei o quê, que não tem pessoa com depressão, que não tem brasileiro com depressão, que não tem australiano com depressão. Sim. Eu acho que é muito a gente que faz o lugar e essa imagem, né, que a gente cria ou glorifica de que quem mora fora é rico, ela não existe, é uma coisa da nossa mente, porque se eu não levantar e não for trabalhar e não. Ninguém vai pagar minhas contas, né? Então, Dedando, né? e assim, gente, eu vim para um país onde eu não conhecia ninguém e eu tive que, assim, realmente correr atrás para conseguir reconhecer meu Sim, sim. diploma, para falar a língua, para entrar na cultura. Então, assim, hum, do meu ponto de vista, óbvio, tem
as vantagens de você morar num país de primeiro mundo, mas você não é rico. Quando a gente volta para o Brasil, realmente as pessoas acham assim, nossa, ela é rica, olha só, nossa senhora. E muitas vezes não é realmente assim uma desconstrução, né? Você se Sim, desconstrói sim, e você se reconstrói do zero. E isso, assim, eu diria que tem um preço também, porque querendo ou não, acaba que a gente fica fica longe da nossa família, né? sim, Fica com longe de quem a certeza. gente ama. Então, é uma escolha, Uhum. mas eu tinha muito essa visão e eu diria, não é bem assim, não. É muito mais além, assim, isso de, ai, fulano mora lá, é rico. Não, não é não. Mas também não significa que não tem boas condições. Eu acho que Sim, cada sim. caso é um Uhum, caso, uhum. e tudo, né? Tudo na vida, do meu ponto de vista, são escolhas, são decisões que a gente toma. Se eu conseguir, qualquer outra pessoa também consegue. Então é só uma Sim, questão sim. de determinação e da pessoa ir atrás. Mas é isso que eu penso sobre isso. Não De sei se eu respondi. objetivos, né? Al respondeu sim, excelente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, de comentar que eu não perguntei? Que eu me lembro agora, não, Mara, mas talvez a questão da comida, né? A questão eu É difícil, né? Quando a gente chega, nossa, é uma das coisas mais, acho que é a língua e a comida, né? a língua, o jet lag, né? Porque querendo ou não, É. são 13 horas a mais até a gente. Eu demorei um mês quando eu cheguei para realmente trocar o dia pela noite. Hum, Agora eu diria que já é mais fácil quando eu vou para o Brasil e volto, mas sim, é interessante. E essa, eu diria que hoje eu sou uma pessoa muito mais flexível para muitas coisas, o que eu não era antes. Mas foi aprendendo aos trancos e barrancos, né? Não tá foi. aí, forte, né? Agora aqui uma pergunta interessante. Se você pudesse voltar ao passado e dar alguns conselhos para a Ana. A Ana está se preparando ou pensando em morar na Austrália. Que conselhos você daria para a Ana antes dela vir para a Austrália? Minha filha aprende inglês, já vai com o teu diploma reconhecido, já faz. Eu diria que esses 3 anos que eu fiquei aqui, eu poderia ter feito isso no Brasil, de ter reconhecido o meu diploma, de ter feito a prova de inglês e chegado aqui já mais focada para trabalhar na minha área. É, e esse seria o meu conselho, assim, de realmente vir com o inglês e de já ter esse reconhecimento da minha profissão feito antes de vir para cá, Uhum, e quando uhum, chegar aqui realmente focar para trabalhar na minha área, não para sim, trabalhar em outras coisas. uhum, É, certamente seria isso. E hoje, assim, eu percebo que eu demorei, assim, 2 anos, sendo que eu conseguiria fazer isso em menos de 6 meses. sim, Se eu tivesse, quem sabe, conversado com alguém que já estava aqui, trocado uma ideia, uma experiência, seria totalmente diferente. Tanto é que hoje, se eu for para um outro país, né, uhum, uhum, eu já sei o que precisa ser feito. sim, Então, já sei não, né? Porque cada país tem a sua particularidade, mas a gente já tem uma noção maior, uma melhor noção das coisas. Então, certamente primeiramente, eu iria ver como é o mercado local lá, uhum, me uhum, inteirar de como é minha profissão, e uhum, aí sim, sim, eu sim. iria. É, é bem isso mesmo que eu acho que é o planejamento estratégico. que Exato. eu, que eu verifico quando eu converso, eu também faltou essa parte. Eu acredito também que quando a gente veio, Ana, não tinha pessoas que orientasse, que é isso que eu estou planejando, já estou começando a trabalhar, ajudando brasileiros que gostariam de vir morar na Austrália. Eu já estou assessorando e mentorando uma pessoa que quer vir morar na Austrália daqui a uns 3 anos. Então, a gente está tendo todo esse processo que é o planejamento estratégico Que das maravilha! pessoas saberem, sim, que você pode aplicar do Brasil. E eu venho conversando com colegas de trabalho, eles são de outra nacionalidade, e eu fiquei super curiosa, por isso que eu comecei a perguntar a todos eles, quando eles já vêm com piar.
Vem com Hum, tudo pronto. Eu falei, nossa, como é que você está fazendo? Como é que você fez? Então, várias pessoas dessa nacionalidade, eles já vieram para a Austrália com tudo pronto, só pronto, e começaram a trabalhar. Então, eu acho que é muito a falta de planejamento e hum, perceber que às vezes a gente não consegue, a gente consegue o que quer, mas se a gente tiver planejamento e paciência, e precisa de tempo. Que às resiliência vezes cabe no ambiente de trabalho e tem brincadeiras que não cabem. mesmo, Né? é isso mesmo. Mas eu acho que é uma experiência bem Uhum. válida Sim, para sim, quem está pensando, né, de imigrar. Se eu pudesse realmente dar esse conselho, seria conversa com alguém que já fez o que você quer fazer. Tipo assim, vale a pena esse sim, investimento sim. antes de Uhum. você vir. Vale a pena você ter essa visão de uma pessoa que já passou por isso. Sim, com certeza, que é diferente. Ana, eu gostaria muito de te agradecer. Gente, e se vocês quiserem o contato da Ana, eu vou deixar lá o contato dela. Se quiserem entrar em contato, saber um pouquinho mais da história dela e do processo dela, vocês podem procurar a Ana. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da Ana e vocês podem entrar em contato. Se você ainda não é cadastrado no canal, vá lá, se cadastra, dá um likezinho e passa para as pessoas que vocês conhecem, que estão interessados em conhecer um pouquinho sobre morar fora do Brasil, sobre a Austrália e sobre viagem. E tchau.